Oi gente, esse é o vídeo de resenha do Luma Unique. Finalmente esse vídeo vai sair, eu sei que eu demorei horrores, peço desculpas, mas eu já tentei gravar esse vídeo 3 outras vezes e eu nunca gostava do roteiro, como ficava, eu achava que ficava confuso, então eu apaguei esse vídeo várias vezes e agora é a minha quarta tentativa de fazer. Eu resolvi abordar esse coletor através de tópicos, porque ele é um coletor um pouco mais complicado para mim. Então eu vou falar sobre ele e eu vou colocar ênfase sempre no Luma Unique Mini, que é o tamanho menor, porque é o tamanho que eu uso. Eu tenho aqui o tamanho grande, o original, porém, como vocês viram nos meus vlogs e outros vídeos, ele é um coletor muito grande para minha altura de colo do útero, meu colo é baixo, então esse daqui eu não consigo usar, ele fica grande demais. Eu uso esse daqui. Basicamente os dois são iguais, só tem essa diferença, eles são colocados e encaixados da mesma forma, portanto é igual, só que como eu uso o Luma Unique Mini, eu vou fazer a resenha baseada no coletor que eu uso. Então eu vou abordar, e eu estou copiando aqui no meu computador, 7 tópicos sobre o Luma Unique, que são conforto, adaptação, vácuo, posição, capacidade e vazamento, relação sexual e critérios para escolher entre o tamanho maior e o tamanho menor. Eu já começo esse vídeo dizendo que eu ainda não tenho todas as respostas sobre esse coletor. Ele é um coletor mais complicado para mim. Eu ainda estou em fase de adaptação e com os outros coletores, aquele coletor de formato padrão que pega vácuo, quando eu comecei o canal, quando eu faço vídeo sobre eles, quando eu comecei a fazer vídeos, eu já sabia, eu já tinha aprendido aquilo que eu estava falando nos vídeos. Com o Luma Unique, vocês estão vendo a minha adaptação, como é lenta e como ela está acontecendo na frente de vocês nos vídeos que eu faço. Portanto, eu ainda não estou 100% adaptada a esse coletor, mas eu digo que eu já estou quase 90% adaptada a esse coletor. E eu posso dizer que eu gosto muito dele, é um coletor bem interessante. Ele é um disco menstrual e basicamente ele é posicionado de uma forma diferente. Gente, eu peço desculpas se vocês estiverem ouvindo uma música no fundo, porque eu comecei a gravar vídeo hoje super cedo para evitar os blocos de carnaval, mas parece que um deles me pegou e tá passando lá na rua. Enfim, desculpe se ficar muito ruim, eu vou apagar esse vídeo. Mas se não, ele vai pro ar assim mesmo. O coletor tem a qualidade muito boa, ele é feito de silicone, é reutilizável, é um coletor de alta qualidade, não é super duro, não é super mole. Essa parte aqui é bem flexível e bem fininha, a borda dele é mais grossinha, porém também é flexível, não é super duro e não se deforma com facilidade. Ele sofre uma leve deformação, porém, em grande parte, ele continua com a sua forma original. Então vamos lá falar sobre o conforto desse coletor. Quando eu coloco ele, é super confortável, eu não sinto nenhum incômodo, ele não pega vácuo, então eu não sinto cólica, ele é zero de desconforto. Eu basicamente, depois que eu insiro e posiciono, eu não sinto absolutamente nada, nem quando eu me mexo, nem fazendo movimentos, nem durante a relação sexual, nada. Esse coletor é um dos mais confortáveis que eu já usei. O segundo tópico, a gente vai falar sobre a adaptação desse coletor, que pra mim é um pouco mais difícil. Tem gente que se adapta a esses discos menstruais mais fácil do que os coletores de formato padrão. Pra mim, esse formato é mais difícil de me adaptar do que o outro, por isso eu ainda não estou 100% adaptada. Pra mim ele é um pouco difícil de encaixar por causa do osso pubiano, enfim, parece eu encaixo e às vezes ele sai do encaixe e às vezes eu encaixo e às vezes ele não sai do encaixe.
Essa é uma questão que eu ainda estou trabalhando, ainda estou investigando para tentar descobrir um método 100% eficaz de colocar. Então, às vezes acontece, eu acho que ele está encaixado e de repente ele solta. E às vezes acontece de ele encaixar ele e ficar lá. Então, a adaptação, para mim, é um pouco mais difícil do que do outro tipo de coletor. Mas eu vejo muita gente por aí que se adapta melhor a esses do que os outros coletores. O terceiro tópico que a gente vai falar é sobre o vácuo. Esse coletor não pega vácuo. Muita gente pergunta isso. É verdade que ele não pega vácuo? Sim, é verdade que ele não pega vácuo. Ele é encaixado no colo do útero como se fosse de forma similar a um diafragma, que o diafragma é um método anticoncepcional. O coletor não é um método anticoncepcional, não pode, não deve ser usado para essa finalidade. E ele também não é um método de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, use preservativos. Esse coletor não serve para essas funções. Ele serve somente para coletar o sangue. E no caso da relação sexual, ele pode ser usado sim, como eu falei no vídeo de primeiras impressões do coletor. Ele pode ser usado, mas é só mesmo para não fazer sujeira, para sujar menos, para não vazar sangue durante a relação. E essa é a única função dele. Ele pode ser usado também no dia a dia, se você quiser, se você gostar do coletor, sem problema nenhum. Portanto, ele realmente não pega vácuo. Para pessoas que usam DIU, muitas me perguntam se pode usar esse coletor. Pode, porém a marca recomenda que você consulte o ginecologista antes de usar o coletor. Sobre capacidade, esse coletor tem cerca de 30 ml de capacidade. Tem um vídeo aqui só medindo a capacidade dele. E o que acontece comigo e com outras pessoas é que ele fica amassadinho assim, lá dentro. Então, às vezes ele não, no meu caso, ele não tem espaço para encher isso tudo e desinflar. Pelo menos eu acho que não. Até o momento, o que eu acho é que ele acaba tendo um pouquinho menos de capacidade por conta disso. A gente vai falar um pouco sobre vazamento. A música tá ficando mais alta. Desculpa, gente. Sobre vazamento, quando eu tô com fluxo muito intenso, não é um coletor ideal para mim, porque ele não aguenta meu fluxo. Para fluxo moderado a leve, eu consigo usar dias de fluxo moderado a leve, eu consigo usar ele por bastante tempo. Eu já dormi, inclusive, a noite inteira com ele e não vazou. No meu caso, o que eu acredito que acontece quando ele vaza é aquela situação em que eu encaixo ele no osso e ele solta do osso pubiano. Ele fica inclinado dentro do canal vaginal, ele não fica totalmente reto assim, ele fica meio inclinado. E você tem que inserir ele e empurrar essa parte para cima até que passe aqui do osso pubiano e ele fique por cima e o osso aqui por baixo, para evitar dele se deslocar. Mas às vezes o que acontece comigo é que ele desloca, ele solta assim, e se ele ficar assim, o sangue vaza por aqui. Então é mais uma questão de adaptação mesmo para mim, a questão do vazamento. Como ele não pega vácuo, eu acho que determinados movimentos que eu faço podem estar deslocando ele do lugar. Sobre a relação sexual, não sinto nenhum incômodo. Na verdade, eu não sinto esse coletor. Ele é pequenininho e essa parte aqui é fininha. Basicamente, não dá para você sentir, no meu caso, pelo menos. Não causa dor nem incômodo. É como se não tivesse nada. De vez em quando já aconteceu de eu ouvir um barulho, mas bem baixinho. Eu acho que uma coisa que não atrapalha em absolutamente nada. Meu conselho para a relação sexual com esse coletor, principalmente para quem tem um fluxo mais intenso, tipo o meu, colocar ele, não ficar com ele horas e horas e horas e depois usar direto durante a relação, porque ele vai estar com mais sangue dentro, então vai ter a maior possibilidade de fazer sujeira. Então, coloque ele um pouco antes da relação e depois da relação espere um pouquinho
antes de tirar, porque durante a relação o colo do útero sobe, o coletor sobe junto. Então, principalmente para quem tem colo baixo, que nem eu, que não está acostumado a ter que ir buscar o coletor lá no infinito, pode ser um pouco complicado, ainda mais com toda a lubrificação, fica escorregadio, e fica mesmo. Então, às vezes, você esperar uma meia hora e depois tirar, mas não ficar também horas e horas com esse coletor lá dentro depois da relação, porque ele pode acabar ficando com um mau cheiro por causa dos fluidos. E basicamente são esses cuidados que tem que ter para a relação sexual com esse coletor. Eu acho bastante prático, bastante simples. Para mim não é nenhum problema fazer essa higiene e tomar esses cuidados. E o último critério que eu vou falar sobre ele é o critério para escolher entre o tamanho grande e o tamanho pequeno. Essa é a resposta que eu ainda não tenho muito bem definida, e eu acho que ninguém tem essa resposta muito bem definida. Basicamente, tem pessoas que têm colo baixo até certo ponto que conseguem usar o tamanho grande. Eu não consegui. O meu colo tem cerca de 4,5 centímetros de altura. E esse aqui eu consigo usar perfeitamente, sem nenhuma dor e incômodo. Esse aqui eu até conseguia colocar ele para dentro, porém não tem espaço, então ele ficava mais atravessado do que o normal, me causava bastante dor em algumas ocasiões, me causou até cólica, porque provavelmente estava empurrando meu colo do útero de forma que causava dor. Então, se você tem colo alto, esse coletor, se não me engano, tem 65 milímetros de diâmetro. Se você tem o colo nessa altura ou maior, ou de repente de 6 centímetros para cima, provavelmente você vai conseguir usar o tamanho maior. Se você tem o colo mais baixo que isso, eu acho que a opção mais segura para você é o tamanho menor. Se você já usou diafragma ou usa diafragma como método contraceptivo, use o tamanho que seja mais parecido com o tamanho do seu diafragma. Se você nunca usou diafragma como eu, tente ver pela altura do colo. Colo muito baixo, tenta o mini, e o colo mais alto, tenta o maior. Por que eu digo isso? Porque para quem tem colo mais alto, para tirar o coletor pequeno, talvez seja mais difícil, porque aí você tem que alcançar. Esse coletor não tem por onde puxar aqui embaixo, você tira ele pela borda. Então, você precisa alcançar a borda dele para puxar. Portanto, quem tem o colo alto, muito alto, com certeza vai precisar do tamanho maior para ser mais fácil de tirar. Bom, basicamente é isso que eu queria falar sobre o Luma Unique. Coletores maravilhosos, super práticos, e apesar de, para mim, ser um pouco mais difícil de me adaptar com esse tipo de coletor, eu acho que eu estou indo muito bem. Eu estou usando um Luma Unique Mini nesse momento, que é aquele da coleção Unicórnio, e até agora tá tudo bem. Eu acho que eu tô cada vez me acostumando mais com ele. E é um coletor bem confortável, bem legal, qualidade muito boa. E tem aquela vantagem da relação sexual que, pra mim, na minha opinião, é o ponto forte desse coletor. Para quem tá procurando um produto que possa ser usado durante a relação, esse daqui é uma opção excelente que a gente tem nacional. E é isso. Espero que tenha ajudado. Eu vou, dando update sobre esse coletor ao longo dos meses, sempre. E é isso aí. Até o próximo vídeo.